Ludwig von Mises, o homem, a lenda, aquele que, entre outras humildes conquistas, refutou completamente o socialismo, o demonstrando como impraticável como modo de produção econômica. Uma pessoa que, longe de ter seus ideais esquecidos, está no centro do ressurgimento da direita e é clamado como guru por diversos movimentos, habitando as entranhas da internet. Esta será uma discussão de uma de suas obras, e como esta ainda apresenta pontos importantes para discussões atuais. Importante primeiro estabelecer de que tipo de livro estamos falando aqui. Este não é uma bem pesquisada, sensível ou bem estruturada análise sobre a mentalidade anticapitalista. Na verdade, eu estaria em apuro se me pedissem para detalhar a estrutura e formato da argumentação desenvolvida. Não há absolutamente nada de fontes, dados estatísticos, métodos de se verificar e explorar mais a fundo os pontos levantados. Mal existe um tema ou tópico delimitado nesse escrito, indo de forma bem livre entre cultura, psicologia, economia, arte, cinema, empresas, Hollywood, romancistas, cientistas. Sem muito porquê ou razão. Tudo isso só ligado ao vago tópico do anticapitalismo. Conceitos amplos e dificilmente definíveis como capitalismo, laissez-faire, socialismo e comunismo são usados de forma abusiva, com quase nada de explicações sobre seu significado ou do que diabos o autor quer dizer com cada um deles. Então sim, esse é o equivalente acadêmico de uma conversa de bar. Não entendam a descrição como um necessário juízo de valor. Isso está longe de uma sentença de ausência de méritos. O autor, com muito a dizer em termos de tópicos e conceitos, com atrevimento e coragem o bastante, pode fazer uma apresentação dessas fascinantes, sem nada de rigor acadêmico, podendo entrar numa longa, provavelmente não muito profunda, discussão sobre várias coisas. E no processo de fazer rever vários conceitos, desafiando muitas preconcepções. Afinal, esse é o apelo por trás de qualquer blog. Mises, contudo, falha no erro cardinal de qualquer pretenso comentarista político. Não se enganem pelo título, achando que existe um mínimo esforço ou tentativa de entender a mentalidade anticapitalista nessa obra. Na verdade, o que é impossível é achar um debate franco com a oposição ao autor, ou uma mínima troca de ideias. Sério, em diversas páginas, Mises destila ódio aos seus percebidos opositores, os taxando de burros, desonestos, vis, maliciosos, incapazes e não desejosos de entender a verdade. Existe uma tentativa bem óbvia de distorcer, simplificar e demonizar outras posições, ao mesmo tempo em que o autor se nega a dialogar ou abrir espaço para alguns conceitos. Pérolas exemplificando essa atitude no livro são intermináveis. Este é o responsável por brilhantes afirmações sobre como o socialismo é resultado de invejosos, frustrados com sua situação de vida e fracassos pessoais, tentando destruir a ordem vigente. Ou que nenhuma pessoa verdadeiramente inteligente pode defender o comunismo, tendo boas intenções,
e os intelectuais do movimento são maliciosos, tentando se aproveitar da situação e desconhecimento das massas. Ainda alega que não existem diferenças entre welfare state, socialismo e comunismo. É tudo no fundo comunismo. E isso só me mantendo nas expressões mais marcantes. Ataques gratuitos, assim como diversas tentativas de generalizar e apresentar socialistas como a mais vil oposição, tais são abundantes. A mentalidade não é um objeto para diálogo ou entendimento, mas sim algo que deve ser exterminado e destruído. Há até um trecho que o autor defende de forma bem hipócrita que um Estado que simplesmente removesse essas opiniões e pessoas, mas mantendo a liberdade de expressão para as outras, esse seria o ideal, mesmo que impossível de se alcançar. Contrastado a esses infames anticapitalistas está a figura do capitalismo perfeito e ausente de problemas, apesar de odiado por invejosos, assim como a de seu pobre profeta Ludwig von Mises, que é perseguido e ignorado por sindicatos, editoras e pelo meio acadêmico, apesar de estar certo sobre absolutamente tudo. Sim, é literal. Mises se afirma como objeto de perseguição de esquerdistas que o estariam boicotando. E sim, as camadas de autoindulgência e fabricação sobre a realidade que esse livro está disposto a ir são demais para mim. Na verdade, essa indulgência e complexo de ser o não compreendido e perseguido, apesar de melhor que os outros, não são um problema. Mas a atitude toda desse livro é difícil de perdoar. O maior problema e dificuldade da humanidade, especialmente em campos sensíveis como política e economia, é a nossa incapacidade de propriamente dialogar com os outros, entender suas crenças. Todos estão prontos, a qualquer instante, a demonizar a oposição, culpados por todos os problemas e dificuldades que existem no mundo, sem qualquer abertura a outras opiniões. E eu considero esse tipo de mentalidade um desastre. Se temos certeza da validade de nossas opiniões, que sabemos o certo para a sociedade, é apenas por meio do debate de nossos ideais, seu poder de convencimento e capacidade de persuasão da validade de seus méritos, que podemos aplicar tais pontos. Cada ser humano em específico é absolutamente ignorante sobre a realidade como um todo e tem muito a aprender com as pessoas que interagem, não importando o quanto possa vir a discordar delas. Por exemplo, eu tentei fazer essa ponte vindo a ler sobre a escola austríaca, pois mesmo não sendo exatamente simpático a muitas de suas posições, eu encontrei diversas pessoas que o são, com o objetivo de melhor entender suas razões, já que, mesmo que eu não concorde, talvez elas tenham algum ponto, ou até mesmo estejam corretas sobre a forma como a sociedade deva se estruturar. No mínimo, eu esperava absorver um conhecimento e realidade, os quais eu não tinha antes, o que também são aspectos importantes. Por isso, ter um autor tão resoluto, teimoso, raivoso contra tudo e todos e orgulhoso de sua tentativa de tentar não entendê-los é impossível de se aceitar. Mesmo odiando cada segundo lendo essa obra, existe uma boa lição e questionamento para se tirar daqui. Não é à toa o ressurgimento e força atual de von Mises no debate, com o crescimento de um movimento de internet que o adora como um deus, especialmente se considerarmos que estamos na era
onde debates políticos são brigas para aniquilar o adversário, conduzidas por youtubers que sabem pouquíssimo dos assuntos que falam, mas que têm multidões de seguidores, principalmente pela natureza do conteúdo extremo que produzem. Este livro permite antever e compreender melhor não o anticapitalismo, pois feito por alguém completamente alheio a este e que não quer entender nenhuma de suas posições, mas o anticomunismo mesmo. Comunismo se apresentando como o inimigo máximo da humanidade, algo a ser destruído e visto numa variedade de movimentos, circunstâncias e aspectos absurda. Esta sendo talvez a maior contribuição e razão para a relevância desse trabalho.